Estamos de volta ao vivo com o primeiro debate transmitido através da televisão numa eleição para a presidência da UAB Maranhão. A Meio Norte saindo na frente, nós temos aqui os candidatos que participaram já nesse primeiro bloco, em 2 minutos dizendo o porquê da candidatura, mostrando também um pouco já de suas propostas. Neste segundo bloco, nós teremos temas e nós vamos sortear o candidato e depois o tema. Cada um terá 2 minutos, né, para comentar, para discorrer sobre o tema, sem réplica e sem tréplica. Vamos lá então, saber que candidato que é que começa falando, né? Aqui, candidato Tiago Dias, e nós vamos agora para o tema. Vou sortear aqui o tema. Anuidade. O tema anuidade. 2 minutos. A pergunta são 2 minutos, né? A resposta não, é 2. Não tem réplica nem tréplica. Só tem 2 minutos a partir de agora para comentar sobre o tema anuidade. Caros colegas, esse tema é de extrema relevância, especialmente para os jovens advogados. No Maranhão, nós temos uma das anuidades mais caras do Brasil, o que contrasta de forma muito grosseira com o fato de nosso estado ser o último estado do país em IDH. Nossa anuidade, se somada ao cartão pago pela CAA, pela Caixa de Assistência, se tornaria uma das 3 mais caras do Brasil. Ela é a mais cara do Nordeste. E eu quero saber dos colegas advogados qual a resposta, qual o retorno que o OAB tem dado a vocês. Infelizmente, nós temos nossas prerrogativas cada dia mais violadas. Nós temos uma classe que cada vez mais nossos honorários têm sido diminuídos e tornados-se aviltantes. A questão da anuidade precisa ser vista com carinho. Nós temos como proposta o Grupo Renovar para Mudar, a Chapa 2, a redução da anuidade para todos os advogados do Maranhão em 15%. E, especialmente em relação aos jovens advogados, que as exigências hoje constantes para que o jovem advogado tenha acesso a descontos na anuidade durante os 5 primeiros anos, essas exigências precisam acabar. O jovem advogado, para ter acesso a desconto, tem que preencher apenas um requisito: ser jovem advogado, porque é natural do começo de qualquer profissão inúmeras dificuldades, inúmeros empecilhos, inúmeros percalços que o jovem advogado tem que passar. Nós não podemos atrelar a redução de anuidade do jovem advogado a políticas do governo federal. A OAB tem que garantir a sua independência de qualquer aspecto político. Por isso, nós do Renovar para Mudar, nós da Chapa 2, defendemos que o advogado, jovem advogado, não tenha simplesmente carência no pagamento de anuidade. Ele tem efetivamente descontos, e descontos esses que atinjam todos os advogados jovens do Estado, especialmente dos interiores, que não têm acesso a cursos e a comissões para poder preencher os requisitos necessários. Nós vamos reduzir em 15% para todos os advogados e vamos acabar com as exigências. Vamos agora ao tema que será comentado pela doutora Valéria Lawande, candidata à presidência da UAB. Caixa de Assistência aos Advogados é o tema. Caixa de Assistência aos Advogados. 2 minutos, doutora. Meu colega advogado, temos a Caixa de Assistência dos Advogados, que é um braço social da OAB, que tem ofertado aos advogados inúmeros serviços. Dentistas, ginecologistas, pediatras, descontos em diversas empresas, escolas, academias. E aí eu quero fazer um contraponto exatamente do serviço da Caixa. A Caixa de Assistência tem com esses descontos, em verdade, se o advogado fizer uma conta rápida sobre os descontos que nós temos, ele vai ver que numa drenagem linfática, numa consulta de pediatria que ele não paga mais de forma particular e ele tem de forma gratuita na Caixa de Assistência, ele consegue inclusive economizar o valor de uma anuidade inteira. Esse é um serviço que nós prestamos para o advogado. Um serviço que não tem tão somente a parte da saúde, mas tem futebol. O nosso querido colega adversário, Tiago, é do nosso futebol da OAB. Utiliza o nosso serviço, eu também jogo futebol pela OAB. Isso significa que nós temos da Caixa de Assistência, vários serviços. E o melhor deles, e o último deles, que é uma obra da nossa gestão, da gestão do meu querido presidente Mário Macieira, é a nossa sede social.
Temos uma sede social construída recém-inaugurada, com piscina, temos campo de futebol, temos uma área para o advogado ir com sua família. A Caixa de Assistência presta serviços importantíssimos, inclusive com a van, que leva o advogado até os fóruns quando sai lá da OAB, todos os dias. Então nós temos serviço, temos folhas de serviço prestado e temos muito a fazer. A proposta é ampliar, a proposta é trazer mais serviços, levar as subseções através dos seus delegados da Caixa de Assistência, novos convênios que vai trazer desconto para a advocacia, que tem sim isso todos os dias à sua disposição dentro da nossa sede, na sede das subseções. Muito obrigado, candidata Valéria Lawande. Vamos agora à resposta do candidato Tiago Dias e o tema será, vamos aqui para o tema, honorários advocatícios. Esse é o tema. 2 minutos, candidato. Colegas advogados, infelizmente a nossa classe passa pela mais grave crise de valorização da sua história. Vocês sabem a quem me refiro. Hoje, os grandes empresários da advocacia, os grandes escritórios ultrajam a nossa profissão, oferecendo R$50 para se fazer uma audiência, oferecendo R$10, R$15 para que seja feita uma diligência. Eles oferecem a você, advogado, R$1.200, R$1.300, R$1.000 para ter uma carteira assinada e trabalhar não 40 horas por semana, porque nós sabemos que o colega advogado sempre leva trabalho para casa depois das 18 horas. Eles querem pagar R$1.000 para você trabalhar 60, 70 horas. E nós, infelizmente, não temos visto políticas efetivas da OAB no sentido de combater essa drástica contradição entre os grandes empresários da advocacia, que tem cada vez mais se enriquecido, e você, colega advogado, recém-saído da faculdade, que tem ultrajado os seus honorários advocatícios. Nós queremos ser presidente, eu quero ser presidente do AB com o Grupo Renovar para Mudar junto comigo, para que nós efetivamente comecemos a combater essas práticas, fiscalizando efetivamente o cumprimento da tabela de honorários, mais ainda, atualizando anualmente, esse é um compromisso meu, a tabela de honorários do OAB. Para vocês terem ideia, nobres colegas, a última vez que a nossa tabela de honorários foi atualizada foi no ano de 2012, coincidentemente, ano eleitoral. Só que nós não vivemos de honorários advocatícios apenas em período de eleição de 3 em 3 anos. Nós vivemos de honorários advocatícios diariamente. E nós precisamos de respeito da nossa entidade de classe no que se refere ao que é mais importante, é mais sagrado ao advogado, que é o seu pão de cada dia, é o seu honorário advocatício, aquilo pelo qual nós lutamos diuturnamente, acordamos cedo e a gente sabe as dificuldades e as agruras de nossa profissão, nos fóruns, nos corredores dos juizados, as portas fechadas, e nós precisamos ser dignamente remunerados. Muito obrigado, candidato. Vamos agora para o último tema. Realidade do Judiciário Maranhense e suas consequências para a advocacia e prerrogativas. Esse é o tema para a candidata Valéria Lawande. Pois bem, vivemos uma crise efetiva do Poder Judiciário no Maranhão e sabemos que o enfrentamento deve ser diário. Temos feito esse enfrentamento de forma competente, de forma diuturna e de forma bastante responsável. Na hora que levamos ao Judiciário do Maranhão os problemas do Judiciário, nós temos que compreender também a dinâmica de como isso acontece no Brasil e no Maranhão. A nossa média de juízes do Maranhão é simplesmente de 4,5 juízes, é a metade da média nacional. E temos lutado, sim, junto à Corregedoria para pedir que esses novos juízes sejam empossados. O Judiciário do Maranhão tem produtividade baixa e temos lutado também junto às corregedorias para fazer com que as estatísticas sejam melhoradas a partir de provocação de expediente da OAB, que mostra por dados objetivos do Justiça Aberta como a Justiça do Maranhão tem se comportado em relação à atividade jurisdicional. Temos então feito uma interlocução constante com o Tribunal de Justiça, com a Justiça do Trabalho, mas infelizmente as violações de prerrogativas vêm sim, na maioria das suas vezes, pela magistratura do Maranhão. São as resoluções, são as portarias, capitaneadas pela Associação dos Magistrados do Maranhão, no caso, por exemplo, da Resolução 18 do Tribunal de Justiça, e nós estávamos lá, na tribuna, sustentando
Perdemos no Conselho Pleno do Tribunal de Justiça. Fomos ao CNJ e lá estamos brigando para que nossas prerrogativas profissionais violadas por magistrados sejam asseguradas. Fomos ao Supremo Tribunal Federal. Nos habilitamos no MADIM para garantir, por exemplo, que a Justiça do Trabalho garantisse seu horário de atendimento. Então, o Judiciário do Maranhão tem sido suas deficiências e o nosso enfrentamento é constante e corajoso. E digo isso porque faço diuturnamente. Obrigado, candidata. Obrigado aos candidatos. Nós vamos para o próximo bloco. No próximo bloco, nós teremos perguntas de advogados. Aí eu repassarei a pergunta, também vamos fazer um sorteio, para saber a ordem, quem começa. Repassarei a pergunta, o candidato terá 2 minutos para a resposta, daí nós teremos a réplica e a tréplica. Teremos 4 perguntas também na próxima rodada, no próximo bloco. É a TV Meu Norte Maranhão transmitindo o primeiro debate entre os candidatos à presidência da OAB. A gente volta daqui a pouco, um instante só.